Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Grande eterno Deus, como é maravilhoso estar em um local onde o Senhor opera, onde Deus é que coordena, que dá as ordens. Grande e poderoso eterno, nós precisamos do Senhor como nunca, Senhor, mas uma necessidade esta, que o Senhor conhece cada um dos que estão aqui. É uma necessidade de estarmos junto de Ti, Te adorar mais em verdade, em espírito, reconhecer a Tua grandeza, a Tua pureza, o Teu Santo Espírito, Senhor. É um povo abençoado, uma igreja abençoada, que crê nas Suas promessas. E nós sabemos que o sobrenatural opera onde aqueles que creem recebem o sobrenatural. Pai, nós cremos nessa mensagem, que ela é sobrenatural sobre nós. A revelação completa da palavra. Abençoe cada um aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, igreja eleita do Senhor Jesus Cristo. A igreja eleita é aquela que foi escolhida antes da fundação do mundo. Vocês estavam nos projetos, nos planos do Senhor, e Ele viu a necessidade de cada um congregar em Cristo Jesus, reconhecer o ministério qual Deus está trabalhando no presente momento. Amém? Então nós somos agradecidos e abençoados a Deus, por Deus, já de início, quando iniciou já os cultos, os louvores pelo irmão Naftali, depois os louvores dos irmãos e o testemunho, do pastor Degomar e da irmã, sua esposa. Eu acho que cada testemunho, irmão, é um troféu que você guarda, que você mesmo apresente a Deus. Claro, como é um testemunho, todos ouviram e saberão e poderão falar para outra pessoa do testemunho que ela ouviu e que ela viu o que aconteceu com ela. Amém? Eu gostaria de apresentar um louvor. Eu acho que é 169. Eu vou mudar. Eu fiz um ensaio com os irmãos e eu acho que eu vou mudar, irmãos. É aquele louvor que perdão. Deixa eu ver se o pastor acha para mim aqui. Chegou o tempo de pensar. Veja se é 189. Nas coisas que são lá de cima. 189. Vê se é 189. Veja aí. Os irmãos podem achar para mim, por favor? 189. Esse. Fim dos tempos. O título do louvor. Chegou o tempo de pensar. Tem algum irmão que poderia me ajudar? O pastor Naftali? Por favor, eu quero ouvir esse louvor, porém eu não sei se eu consigo louvar ele aqui. Não? Algum dos irmãos conhece? Os irmãos conhecem? Se eu errar, vocês me perdoem. As irmãs conhecem para ajudar? Amém? Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus. Buscai as coisas que são lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as coisas que são lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha a Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Venha a Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Aleluia! Como foi nos dias de
Noé, que em dilúvio tudo se acabou. Também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou. Mas contudo não houve agonia como nesse dia que veio o Senhor. Mas contudo não houve agonia como nesse dia que veio o Senhor. Glória a Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando que vai se passando o que Jesus falou. Tenha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Amém. Eu creio que vocês entenderam, né? Vocês entenderam a mensagem, né? Amém? Meus irmãos, qual o tempo que eu tenho, pastor? Então, mas qual o tempo que o irmão termina o culto para a igreja, né? O senhor puxa meu paletó. Irmãos, eu acho que eu vou mudar. Acho não, né? Não pode ter dúvida. Vamos ler. Os irmãos fiquem de pé. Abra suas Bíblias em São João. Evangelho de São João, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Versículo 18. Para nós não lermos toda aqui, para nós termos o tempo mais para a palavra. Pastor, o senhor me libera apenas conversar com a igreja? Nós vamos conversar aqui sobre as Escrituras. Amém? Vocês estão felizes? Eu também quero, antes da leitura, fique de pé um pouco, fazer uma gratidão aos jovens. Irmãos, eu olho muito assim para os jovens, as crianças, seu filho. Parabéns, Deus abençoe. Porque os jovens, irmão, eles trazem vida, né, na igreja, né? Eu, por exemplo, estou com 65 anos. Então, o meu tempo sobre a terra, eu não saberei. Pode ser que eu viva até os 100, mas já estarei cansado. Então, um jovem terá que ocupar o meu lugar, bem assim como o nobre pastor, como os demais irmãos. Temos que ter esse entendimento que nosso tempo, ele passa. Nosso tempo sobre a terra, ele termina. Olha, irmãos, o que está escrito em São João 1,18? Vocês podem ler, toda a igreja lê junto comigo. Eu vou iniciar. Deus nunca foi visto por alguém. Leia. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre as Escrituras, a Bíblia. Esse salmo que eu li aqui, irmãos, está no Salmo 105, verso 15. Eu fiz uma pregação há um certo tempo, colocando esse salmo como a leitura oficial, que é: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Porém, hoje, o assunto não será este, mas eu quero que vocês fiquem como uma meditação. Coloque isso em evidência para vocês. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amém? Vão guardando aí. Depois eu vou ler uma mensagem aqui. Agora eu vou ler em 1 Reis. Perdão. A partir do 8, versos 22. 1 Reis 8, 22. Amém? Se os irmãos quiserem acompanhar, por favor. O culto, eu acredito que é um culto de testemunho, como já foi iniciado.
Quando o pastor Degomar falou esse testemunho pessoal em sua vida, veio no meu coração e lembrei daquele testemunho do irmão Brana, quando ele casou com a irmã Meda, ele foi para a mata. Quantos já leram essa parte da mensagem? Que ele levou o irmão Billy Paul Brana. Alguém já leu aqui? Já leram? Ele se perdeu a ponto de ele dizer para Deus: Senhor, quem sou eu? Na condição que ele já era um profeta, ele reconhecia a palavra. O guia, exatamente. Ele se sentiu tão ínfimo e tão pequeno que não achava uma saída, um retorno para encontrar com a esposa e o filho. E ele começou a pensar: lá eles vão morrer, ela e ele, porque ela não sabe fazer fogo para aquecer, a noite é fria naquele local. Ele também não, ele tinha 5 anos, me parece, quando ele se casou novamente. E ele entrou em desespero e começou a orar. O que é que ele podia fazer? Porque havia escurecido e ele não sabia mais como retornar, ele não tinha lanterna, não tinha como se localizar. Ele começou a orar e dizer para Deus que ele era indigno de achar que ele era o Brana. Às vezes assim somos nós, irmãos. Precisamos reconhecer quem somos nós, o que estamos fazendo sobre a face da terra. O que eu preciso de fazer para que Deus possa me levar de volta para aquele local? E para a surpresa dele, ele chegou lá, eles estavam tranquilos, são e salvos, sem acontecer nada mais do que ele havia imaginado. Mas vocês depois leem essa mensagem, um guia, né, pastor? O guia. É um guia, né? Achou um fio e foi guiando pelo fio. Guiado pelo fio. É isso. Mas tem vários testemunhos, eu tenho aqui na mensagem, depois eu vou ler para vocês. Vocês vão me acompanhar a partir do 22? Salomão ora a Deus. Salomão, irmãos, depois que o templo já estava construído, tudo certo, ele edificou um altar ali fora. Um altar, me parece que tinha 5 côvados e 2,5, 5 de largura, 2,5 de altura. E ele então foi naquele altar para adorar a Deus e dedicar o templo ao Senhor. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e que estendeu as suas mãos para os céus. Salomão. Quando Salomão se viu um jovem, eu acredito, eu acho que a Bíblia diz 8 anos ou 12 anos, alguém lembra? Quando ele foi coroado rei, bem novo. Ele não viu condição nenhuma física nele para ser um rei, ocupar um lugar do seu pai, que foi o grande rei Davi. Então ele chegou diante de Deus, e Deus concedeu a ele a sabedoria, o maior sábio que existiu sobre a face da terra. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu coisas materiais. Ele pediu para Deus como reinar, como cuidar do seu reinado, como cuidar do seu povo. Talvez nós precisamos fazer como Salomão. Não pedir matéria, não pedir talvez um carro novo, uma casa nova, mas pedir a Deus que me dê sabedoria para entender quem é o Senhor, quem é Deus para mim, o que eu faço diante do Senhor, para que o Senhor reconheça a minha fragilidade e o que eu sou. Deus então te dará o que você precisa. Um carro, ou uma casa, ou um grande trabalho para você ganhar um grande dinheiro, ou um dinheiro suficiente para adquirir o que você precisa para alimentar a sua família. Talvez nós pedimos errado, porque nós olhamos muito para o externo, para a matéria, para o corpo, para o meio que estamos vivendo, porque a dimensão que estamos vivendo é limitada. Nós não saímos daqui, nós ouvimos o som, nós sabemos que passa, mas eu não consigo ir lá. Mas nessa dimensão em que eu estou, é onde Deus está tratando conosco, comigo, porque Ele prometeu com essa igreja primitiva, Ele estaria com ela até o último dia dela sobre a face da terra. Correto, pastor?
A primeira igreja se iniciou em Pentecostes. E esse modelo, eu devo saber que é o meu modelo. É um modelo que o Mombrana copiou. É um modelo que Paulo colocou em suas igrejas, em suas congregações. E o que Jesus prometeu? Simplesmente isto: eu estarei contigo ou convosco até o último dia desta igreja, desse povo, dessa noiva eleita sobre a face da terra. Ali foi o início da igreja gentílica, do povo gentil, que somos nós. Passamos pela arca, irmãos. Gentios, os piores, sem canja-fé, os adoradores de ídolos de imagem, curvado a deuses, ídolos mudos, feitos por raízes, mãos humanas, e nós adoramos, carregamos cruz de São Paulo até Aparecida, de 3 metros, 4 metros de comprimento, porque nós somos ignorantes em relação à palavra, à Bíblia. Nós estamos desfazendo, nossa nação está desfazendo Deus, está profanando o que Deus fez na cruz do Calvário, morrendo por mim e por todos vocês. Vocês entenderam até aqui? O grande sacrifício, São João 3,16. Nós desfazemos quando nós colocamos adoração a ídolos e imagem e outras coisas mais. Então o que Salomão fez? Com as suas mãos para os céus, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a obediência e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Que cumpriste com teu servo, Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Todos acontecido, a construção do templo, a conclusão, tudo que eles fizeram, né? Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho para andar diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a seu servo Davi, meu pai. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderia conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Vocês estão sentindo bem? Estão conseguindo pegar esse espírito maravilhoso que Salomão colocou? Volte, pois, para a oração do teu servo. Alguém aqui já orou? Sentiu que Deus não respondeu? Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo várias vezes. Onde eu me senti reprovado, falei: Senhor, eu tenho colocado minha vida diante de Ti, com tudo que eu possa fazer, na minha fraqueza, na minha situação física, e parece que não tem acontecido o que eu espero. Mas quando Deus dá uma promessa, pastor Naftali, quando Deus dá uma promessa, pastores, os demais irmãos, pastor, Ele não vai te deixar enquanto aquela promessa não for cumprida em sua vida. Não há como Deus não cumprir, porque Ele é Deus e não muda. Eu sou Deus e não mudo. O que foi determinado para Davi tinha que se cumprir através da vida de Salomão, porque foi uma promessa, foi algo que Deus deu para Davi. Porém, você, Davi, não vai edificar o templo, porque você matou, você usou a espada, mas Salomão não usou a espada.
Então, se Deus tem uma promessa, irmão, pode ter certeza, você vai receber essa promessa. Será que você esta noite, será que nós nesta noite, às vezes não temos ainda algo dito para Deus, que eu preciso de saber, quer dizer, que Deus precisa de saber? Porque, irmão, você pensa que falar com Deus, você é simplesmente pensar, não, diga teu nome. Aqui está Nilson Lemes, Senhor, sabe o que eu preciso? Disso, daquilo. Escreva se necessário for, escreva uma carta para Jesus, ou pega o teu caderno e escreva, Senhor Jesus, a minha vida está acontecendo isso. O senhor pode ler? O irmão Branham estava perdido. Certa vez ele achava que Deus não via ele, não agradava dele. Ele escreveu um bilhete e colocou nas árvores. Deus, aqui está o Liambrana. Será que o senhor pode me reconhecer? O senhor pode me dar algo? Preciso saber. O que acontece comigo? Por que essa voz fala comigo e eu não consigo entender? Por que será que talvez você passa por caminhos estes que você não consegue entender, mas você tem que entender? Por quê? Deus não permite nada em sua vida sem que Ele saiba. Não pense, irmãos, por menor que você seja, por mais pequeno que você seja, Deus não cuida de você. Nós somos a senhora eleita, aquela escolhida de boas obras, entre tantas no mundo, senhoras, igrejas, mas Deus escolheu esse povo, a noiva, a eleita do Senhor, a senhora eleita. Deus viu todas as suas necessidades e de boa vontade estendeu-nos sua mão. Vamos continuar lendo um pouquinho mais? Onde eu parei? Alguém lembra? 28. Volte, pois, para a oração do teu servo, eu li aqui, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvir a oração que o teu servo fizer neste lugar. Vocês sabem quando Jonas, irmão, pastor, quando Jonas estava no ventre da baleia, sabe o que ele fez para que Deus pudesse trabalhar com ele? Quem sabe? O que ele fez? Ele estava no ventre da baleia. O que foi que ele fez que foi o ápice, foi o primordial para ele sair dali? Ele conhecia essa oração. Ele sabia quando Salomão edificou o templo. Ele virou o seu rosto, supondo que estava virando para Jerusalém, para onde foi edificado o templo, e orou, uma vez mais, Senhor. Ele orou, e Deus então levou ele com todo aquele grande animal, e soltou ali, nas praias, no mar de Nínive. Será que algum de nós, alguém aqui dos irmãos, já esteve dentro do ventre de uma baleia? Não é literal, irmãos. Uma situação em que você vê sem saída, como o pastor aconteceu com ele. Entrou em desespero. Estou perdido. Eu não sei dirigir, eu não sei sair para a rodovia Castelo Branco. Mas eu reconheço um Deus que pode me tirar, pode me guiar, pode me colocar minha mão sobre o fio e me levar de volta onde está minha esposa. Sabe aquele câncer, aquela enfermidade? Senhor, ela está me comendo. Mas eu sei que o Senhor é o dono da vida. O Senhor é o Jeová Jirê, é o Jeová Rafá. É o que cura, é o que liberta. É o que provê meios para que essa ovelha, esse carneiro esteja amarrado. E eu não sacrifico meu filho. Eu sacrifico o carneiro que está preparado. Naquele local, meu amado irmão, não havia possibilidade de ter aquele tipo de animal. Mas o Deus que te criou, permitiu que você nascesse sobre essa terra, nessa plena era do século XX, era negra, era uma era pecaminosa, cheia de problemas, doenças, enfermidades, hospitais.
é a era que ele tem que tirar uma noiva. Enquanto a semente do mal está crescendo, vai ser tirada, cortada. A semente do bem também tem que produzir frutos dignos de te levar para as bodas do Cordeiro. Vocês creem nisso ou não? Isso. Creia. Nessa hora a enfermidade pode ser tirada. Doenças podem ser curadas. Deus pode fazer algo que você imagina que não iria acontecer. A tia da minha esposa, ela é assembleiana. Mas ela se veste decentemente, se porta decentemente como uma cristã. Ela é de idade, tem quase 90 anos. Sempre quando ela vai em São José, eu faço o melhor para ela. Ela disse para minha esposa: eu estou com câncer no meu seio, está fedendo. E o médico disse que eu não tenho mais vida. Mas eu creio na vida. Minha esposa falou: eu vou aí. A minha esposa pegou o ônibus, foi lá, ou foi de carro, não me lembro. Foi lá para Cacilândia, porque ela é do Pará. Se encontraram e falou: tia, eu vou orar pela senhora. O filho dela é médico, bem situado na capital, Cuiabá. Não tem como, mamãe. Não tem como. É um câncer, é um demônio no estado físico. Mas eu vou chutar esse demônio. Minha esposa orou e falou: tia, a senhora crê no Deus do impossível? Sim. Irmãos, ela foi curada, está perfeita. Não tem mais nada em seu seio. Aí o que vocês me dizem? Alguém ainda tem capacidade, tem a falta de reverência de dizer que é apenas um Deus da história. Historinhas de caronchinho. Não me venham com essa não, que eu não admito isso. O meu Deus é um Deus vivo. É um Deus que mora dentro de um povo vivo. Porque Ele prometeu que estaria conosco, dentro de cada um de nós. Amém? Vocês me perdoem, irmãos. Eu estou feliz e agradecido a Deus. Mas também quero transmitir a vocês algo que a Bíblia tem. A Bíblia tem vida. O pastor, sabe o que o pastor tem? O pastor tem mel. Ele carrega no seu alforje. Sabe para quê? Para os momentos que ele encontrar uma ovelha ferida, com alguma necessidade, ele passa aquele mel na rocha, e a ovelha vai e lambe aquele mel, e pega o calcário, ou o seu alimento, ou sua cura. O pastor tem que ter isto com ele. E ele é o homem espiritual da igreja. Ele intercede por todos. Às vezes, eu preguei isso na igreja. Às vezes não acontece algo com alguém, porque o pastor já interferiu, já orou. Está no 5º de Efésios, correto? Amém? Parei no qual, irmão? 29. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel. Quando orar neste lugar, também ouve, tu no lugar da tua habitação, nos céus, ouve também e perdoa. Irmãos, quando alguém pecar contra o seu próximo e puser sobre ele juramento para juramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus e obra e julga a teus servos, condenando ao justo, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando ao justo, fazendo-lhe segundo a sua justiça. Eu vou passar para o 36. Ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos, do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste ao teu povo em herança. Glória a Deus. 56, do 8. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que ele disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Eu acho que eu li.
Só um segundo, irmãos. Deixa eu ver se tem a oração de Salomão aqui. Amém. Irmãos, essa parte que eu queria falar de Salomão, eu vou parar aqui. Amém? Vocês depois meditem e se alimentem do pão da vida que é Cristo. A mensagem escritura na parede, eu estou mudando assim bruscamente, mas como era um culto de testemunhos, é como se fosse um testemunho, tá bom? Escritura na parede, parágrafo 47, fala assim: vou ler o 46, tá bom? Então você pode ser sempre bastante religioso e permanecer errado. Isso é certo. Não é a sinceridade. Fiel dele é a morte. Então eles tinham uma grande igreja de pompa e uma religião em que eles podiam servir, e eles criticaram as coisas santas de Deus. Isso é bastante típico, criticar as coisas santas hoje. Eles chamam as pessoas que tentam viver limpas, decentes e certas, eles as chamam de antiquados. Está no parágrafo 47 dessa mensagem. Será que nós já fomos chamados de antiquados, pastor? Porque na era que estamos vivendo, irmãos, ainda mais no tempo, no período de tanta tecnologia, tanto conhecimento, parece que nós somos de muito passado. Mas eu creio que, confio na palavra, confio naquilo que Deus deu para nós através de nosso profeta, restaurador de todas as coisas. Que esta mensagem é a mensagem que nós temos que confiar para ir no arrebatamento. Vocês confiam assim? Então, ela é nossa mensagem. Ela nos tirará daqui. Fede rápido. Eles chamam as pessoas que tentam viver limpas, decentes e certas, eles as chamam de antiquadas, ou de santos faladores. Meu Deus. Ou algum tipo de nome escandaloso. E eles chamam os dons do Senhor que Ele está realizando de obras de um espírito imundo. Como um cartomante ou um diabo. Eles falam isso. Como um cartomante ou um diabo. Ou como podem vocês escapar? Agora, como podem vocês escapar do julgamento? O sangue dos mártires clama contra isto. Se Deus não julgar essa nação pelo seu pecado moderno, Ele terá que levantar Sodoma e Gomorra e pedir desculpa a eles por tê-los destruído. Isto é correto. Estamos destinados do julgamento. Estamos destinados ao julgamento. Meu Deus. E essas grandes maravilhas que você vê, só um segundo, que você vê nosso bendito Salvador fazendo, elas são sinais de advertência que o julgamento está à mão. E ela tem enquadrinhado essa nação de lado a lado. Esquadrinhado essa nação de lado a lado, de leste a oeste, de norte a sul. Eles a rejeitam, riem disto, criticam isto, escrevem sobre isto em seus jornais como um contrassenso. Pense nisto, a moderna Babilônia. Meus amados, o que está escrito, nem precisa eu explicar. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje, em nosso período, em nosso tempo, em nossa era de Laodiceia. Há alguns que dizem que a era de Laodiceia já terminou. Sim, o período dos gentios, o tempo da plenitude nossa, não terminou. Pode ser que para alguns a era de Laodiceia, eles dizem que já terminou. Mas o Mombrano disse que esse tempo, essa era só termina quando acontecer o arrebatamento. Porque depois do arrebatamento haverá então a grande tribulação.
Então não tem como eu dizer que a era já terminou e que o tempo de Deus tratar com os gentios terminou. Seja o tempo de tratar com os gentios para julgamento ou o tempo de tratar com os gentios, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo, com o povo escolhido de boas obras para o arrebatamento. É um paradoxo. Enquanto Deus trata com a sua igreja, preparando ela para ir no arrebatamento, o mundo também está sendo tratado e preparado para a grande tribulação, para o grande julgamento que virá. Não há como se excusar. Se nós não aceitamos ou não cremos na palavra ou na Bíblia, somos céticos, mas Deus fará um julgamento de qualquer forma. Independentemente deles crerem ou não, o julgamento acontecerá. Por quê? As Escrituras narram isso. Mas nesse tempo, antes que haja o início da tribulação, antes que se inicie essa tribulação, para o mundo, nós temos que crer que sairemos dessa dimensão terra. É a vinda do Senhor, é o acontecimento mais nobre, é o nosso tempo áureo. Nós estamos vivendo nesse período áureo, o tempo em que a igreja está finalizando o seu período nesta era em que estamos vivendo. Vocês creem assim? É uma era áurea, é o momento do ápice, é o momento da ida, é o momento em que a águia está voando alto. Não estou ouvindo o hino da águia que o irmão cantou? É o momento em que a águia está nas alturas, ela está observando lá das alturas, porque nós temos o alimento espiritual do dia. Então que chame de santos raladores, que nos criticam, que apontam o que quiserem, que não creiam nos dons espirituais, mas nós cremos. Nós somos os verdadeiros pentecostais, porque nós cremos no dia de Pentecostes, e o Pentecoste, ele é para nós, os gentios, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Ela é uma escolhida de boas obras, ela é a noiva que irá morar com o noivo. Quando eu falo isso, irmãos, nós temos que olhar para Mateus 25:13, onde ali há aquelas 10 virgens, ali 5 delas eram loucas, mas 5 delas eram prudentes. E elas estavam com seu azeite transbordando, representando nesse copo cheio de água, o seu corpo cheio do Espírito Santo. Essa é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Quando o noivo vem, ela reconhece, ela sabe o alarido, a pregação, a revelação da palavra, ela reconhece, é o arrebatamento, é minha ida. Mas as 5 loucas saíram para comprar azeite, porque elas não escutaram, elas não prestaram atenção no que está escrito aqui nessas mensagens na Bíblia. Elas saíram para comprar o azeite. Quando retornaram, foi tarde demais, porque o arrebatamento já havia acontecido. Então nós temos que deixar, se esse copo estiver cheio de água, irmãos, representando o Espírito Santo, se eu tirar um pouco da água, como está aqui, eu dou lugar para algum outro tipo de espírito entrar, alguma outra doutrina ou algo mais. Porém, a noiva tem que manter o seu corpo cheio do Espírito Santo, para que não entre nenhuma doutrina errada, nenhum espírito errado. Amém? A noiva deve ficar sempre alerta. Por quê? Ela tem que perceber a vinda do Senhor. Ela não pode pestanejar e ficar dormindo. Ela tem que acordar. Mas as demais não acordaram, não viram, não reconheceram a vinda do Senhor. Mas nós estamos sendo ensinados e aprendendo todos os dias com a mensagem, com o ensinamento profético, porque nós cremos numa mensagem profética que nos ensinou e nos capacitou para lermos, recebermos o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, ter um novo nascimento para nós irmos no arrebatamento. Amém? Isto é o grande troféu de Deus, quando a sua noiva, os escolhidos do Senhor, estiver lá na glória com Ele. Aquela grande mesa com quilômetros de comprimento, onde o próprio Senhor Deus estará ali, enxugando todas as lágrimas, dizendo, não chores mais. Amém? Vocês creem assim? Que Deus abençoe todos vocês, nesse precioso dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam ter entendido o que eu passei para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?